Olá pessoal, então vou mandar agora para vocês um vídeo com as explicações do conteúdo sobre lei de Coulomb. Então, lei de Coulomb, tudo começou muito antes de Coulomb. Tudo começou com o cientista Joseph Priestley. Esse cientista, ele observou alguns fenômenos elétricos. Porém, esses fenômenos ainda não tinham explicações quanto ao como eram esses comportamentos. O que então Joseph Priestley observou? Ele observou que haviam cargas elétricas. Já se sabiam que as cargas elétricas eram oriundas dos elétrons e do desequilíbrio dos elétrons, que é os processos de eletrização, que um corpo neutro não está eletrizado, então tem que ter um desequilíbrio de cargas elétricas para um corpo estar eletrizado. O que Priestley ele observou? Que as cargas elétricas elas tinham um comportamento muito semelhante ao que Newton tinha observado quando ele fez a questão dos experimentos com as massas dos corpos. Então, na ideia de Priestley, as cargas elétricas elas tinham um comportamento semelhante às massas que foi estudado por Newton. Esse estudo inicial de Priestley sobre a definição das cargas elétricas, que teriam comportamentos ou semelhantes ou totalmente contrários, foi base para o cientista Charles Augustin de Coulomb, que é o Coulomb. Em 1784, ele descobriu como funcionavam as cargas elétricas. Antes disso, Coulomb ele construiu um equipamento que auxiliou ele a fazer então experimentos e observar como as cargas elétricas se comportavam. E esse experimento dele, esse instrumento, é a balança de torção. Na balança de torção, então, a gente tem essa estrutura metálica. Deixa eu pegar o apontador só para vocês. Então, a gente tem essa estrutura metálica, que ela é constituída de duas esferas, uma haste metálica. E como funcionava? Essas esferas, elas eram eletrizadas por processos de eletrização que vocês já sabem das aulas anteriores, e elas adquiriam cargas, porque assim elas são corpos neutros, então sofrendo uma eletrização, elas adquiriam cargas elétricas. E essas cargas elétricas, ele observava que quando elas eram de sinais iguais, essas duas esferas se afastavam quando elas eram tentadas aproximação. E quando elas eram afastadas, aqui vocês devem estar observando que existe tipo uma régua ao redor da balança. Então, quando acontecia isso, as esferas elas eram afastadas formando um ângulo, e esse ângulo, através dessas medidas aqui, ele era medido. Então, ele observou que com a balança de torção, era possível observar como as duas esferas eletrizadas se comportavam, medindo isso por um ângulo, e ele observou que esse ângulo ele era proporcional à intensidade dessas cargas elétricas. E aí ele conseguiu fazer uma relação matemática nisso. Então a balança de torção, ela utiliza duas esferas pequenas, que elas são eletrizadas ou por atrito, ou por contato, ou por indução, que é os processos que a gente já estudou. E ela é constituída então dessas barras metálicas e uma barra fixa, que faz com o quê? Com que a esfera ela permaneça eletrizada sem influência de outro material aqui para haver descarga da carga elétrica, né? E aí, quando as duas esferas são postas aproximadas, que é a questão da distância delas, mais próximas ou mais longe, ele observou que essas partículas ou elas se afastavam ou elas se aproximavam.
e conseguiu medir isso através do ângulo aqui por esse material de medida que ele colocou na parte de fora da balança. E ele viu que então o ângulo que era formado era proporcional à intensidade de força elétrica que essas partículas tinham. O que isso possibilitou? Então, no seu experimento, ele fez alguns testes. Então, ele pegou duas esferas de cargas iguais e observou como acontecia a questão da força elétrica entre elas. Como são cargas elétricas iguais, os sinais iguais se repelem, tá? Que eu já expliquei isso várias vezes para vocês. Então, menos com menos, havia uma repulsão das cargas elétricas. E ele observou que isso era inversamente proporcional à distância que essas cargas elétricas possuíam. Então, aqui, cargas elétricas de sinais iguais, elas se repeliam e ele conseguia observar a força elétrica de repulsão. Ele fez o mesmo procedimento com cargas elétricas de sinais opostos, uma positiva e a outra negativa. E ele observou que acontecia também uma força elétrica, só que de atração. E aí ele conseguiu determinar isso. Ele fez também um experimento com cargas elétricas de sinais iguais positivas. Novamente ele observou que havia formação de força elétrica, só que novamente força elétrica de repulsão. Então, ele com essas duas esferas, ele conseguiu fazer essas descobertas. Essas descobertas possibilitaram, então, a gente determinar que a questão que cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Então, a balança de torção permite observar isso. Então, agora eu vou explicar com uma parte mais prática para vocês entenderem isso no nosso cotidiano, o que significa essa força elétrica. Então, imagine o seguinte: nós temos o nosso planeta e ele está girando em torno do Sol. E aí o nosso planeta faz sempre esse movimento, né? 365 dias, que é o total de um ano. E ele faz esse movimento. Mas por que a Terra gira em torno do Sol? Mas por que acontece isso? Por que ela não é desprendida? A Terra ela gira em torno do Sol porque existe uma força gravitacional de atração. Ou seja, o núcleo do Sol ele exerce uma força gravitacional de atração sobre o núcleo do nosso planeta, fazendo com que a força gravitacional entre esses dois corpos seja muito grande e a Terra permaneça girando ao redor do Sol na forma de uma órbita, graças também ao papel da força centrípeta. Porém, na eletricidade, não é a força centrípeta e a força gravitacional que atua. Acontece que a gente agora tem que considerar a força que ocorre num elétron, num átomo. Então, aqui nós temos um átomo. Um átomo, como você sabe, ele é constituído do núcleo, onde tem os prótons e os nêutrons, que são partículas que a gente não pode remover facilmente e nem é o nosso objetivo, porque agora a gente está estudando eletricidade, então tem tudo a ver com elétrons. E na parte externa nós temos então os elétrons. Então, por que os elétrons giram em torno do núcleo do átomo? Por que elas não vão para tudo que é lado, elas se espalham e têm a liberdade de fazer qualquer tipo de reação ou fenômeno? Porque existe entre elas uma força, e essa força é o que Coulomb determinou, que é a força elétrica. Então, o movimento de um elétron ao redor do núcleo, ele é explicado pela física, através do quê? Da ação de uma força. E essa força, ela tem natureza elétrica, por causa do quê? Do desequilíbrio das cargas elétricas. O núcleo, cargas elétricas positivas, porque os nêutrons é carga zero, né? Por isso já nêutrons.
e os elétrons com carga desculpem, com cargas elétricas negativas. Então existe uma força de atração entre essas duas cargas elétricas. Ele observou também que acontecia um fenômeno entre cargas elétricas de sinais iguais ou entre cargas elétricas de sinais opostos. E aí eu mostro agora para vocês. Então, quando a gente tem cargas elétricas de sinais opostos, acontece quando a gente tenta aproximar elas, que é a questão da variação da distância, acontece um comportamento de repulsão entre essas cargas elétricas. E esse processo de repulsão foi o que Coulomb conseguiu explicar. De que maneira? Por que elas se repulsam? Por que elas se afastam? Por causa da velocidade das partículas? Não, vocês viram que elas foram se afastando devagar. Não foi uma mais rápida do que a outra. Então, essa separação é devido à força da natureza elétrica dessas partículas, dessas cargas elétricas. Então, vamos verificar se é isso. Então, qual é o agente físico? É a força elétrica. Então, quando duas cargas elétricas elas são colocadas uma do lado da outra, uma presente a outra, ou seja, uma próxima à outra, surgem entre elas forças. Se elas são de sinais iguais, são forças de repulsão, natureza elétrica, menos com menos, mais com mais. Se elas são se elas são com cargas elétricas de sinais opostos, por exemplo, mais com menos ou menos com mais, elas são forças de interação de atração, também de natureza elétrica. O que então possibilitou para Coulomb isso? Ele conseguiu observar, utilizando a balança de torção, como que as cargas elétricas elas se comportavam uma em relação à outra, considerando o valor da sua carga elétrica, ou seja, positiva ou negativa, que através do processo de eletrização que elas eram eletrizadas. E ele determinou que isso dependia do meio. Então, no ar, o comportamento era de uma maneira, a força elétrica. No vácuo, o comportamento era de uma maneira. Na água, o comportamento elétrico era de outra maneira. Esse comportamento elétrico, então, era dado conforme o meio. E esse meio, então, é a constante eletrostática. E que isso variava inversamente em função da distância em que essas partículas estavam. Por isso, ele fez essa equação matemática que considera todas essas observações que ele fez nos experimentos dele. Então, para a gente determinar a força elétrica entre duas cargas elétricas, a gente vai ter que considerar o meio onde elas estão. No ensino médio, a gente trabalha só no vácuo. Então, sempre o K de vocês vai ser 9 vezes 10 na 9, Newton, metro ao quadrado, Coulomb ao quadrado. Sempre vai ser 9 vezes 10 na 9, porque nós vamos considerar que sempre todas as reações e fenômenos vão acontecer no vácuo. Então, como essas cargas elétricas se comportam no vácuo, distantes tanto? E ele observou que essa distância tinha que ser ao quadrado, na equação matemática dele. Por quê? Porque as forças são proporcionais, né? Então, se são cargas de sinais iguais, elas vão se repelir. Então, vai ter uma força de repulsão entre elas, elétrica, distanciando essas partículas. Se as cargas elétricas das partículas forem de sinais opostos, essas partículas vão se atrair. Então, vai ter uma força de atração elétrica entre as partículas, e aí uma em relação a outras, a distância em que elas estão. Essas partículas, normalmente, elas são consideradas partículas pontiformes. Vou retomar com vocês o que são partículas pontiformes. Então, a partícula Q1 e Q2 seriam partículas pontiformes, seriam partículas muito pequenininhas, que elas vão ter influência uma em relação à outra
mas dificilmente influência maior, até porque quando a gente relaciona a matemática, que é uma ciência exata, a gente tem que ter certeza de poder fazer essa relação matemática. E foi o que o experimento e todas as observações que Coulomb fez, conseguiu ele matematicamente provar o que ele observou nos experimentos dele, principalmente com o auxílio da balança de torção. Então ele conseguiu determinar várias interações entre várias partículas de cargas elétricas de sinais iguais opostos, de intensidades diferentes, sempre em módulo. Módulos são esses dois risquinhos aqui, que vocês estão vendo um do ladinho do outro, que significa que mesmo que, por exemplo, o Q1 fosse menos 5, como está em módulo, a gente considera como positivo, tá? Por quê? Porque a gente está considerando a força de atração, a força elétrica entre as partículas, não importando o seu sinal, tá? Porque a gente quer saber só a interação da força entre as partículas. Então, de modo resumido, o que Coulomb determinou para a sua lei? Então, lei é algo que rege, tá? Então, a lei dele diz o seguinte, que a intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas, que aqui na equação dele é Q1 e Q2, ela é proporcional a essas cargas elétricas e ela é inversamente proporcional. Inversamente significa dividido, tá? Ao quadrado da distância dessas cargas elétricas. Então, ela é inversamente proporcional à distância em que essas duas cargas elétricas estão. Então, vai depender das cargas elétricas das partículas, vai depender das distâncias das cargas elétricas das partículas e também ele observou na lei dele que a intensidade da força elétrica ela vai depender do meio onde ela está. Como eu falei para vocês, no ensino médio a gente considera só como constante eletrostática no vácuo. Então o meio aqui, sempre que nós formos fazer as contas, vai ser no vácuo. E essa foi a lei de Coulomb. Então, o vídeo de hoje era para explicar mais essa parte teórica. No próximo vídeo eu vou apresentar para vocês alguns cálculos de exemplos de como a gente aplicar e calcular essa força elétrica entre cargas elétricas. Tem como a gente, se a gente sabe a força entre elas, tem como a gente determinar a quantidade de carga elétrica. Se a gente sabe a força e a quantidade de carga elétrica, tem como a gente determinar qual distância que as duas partículas estão, tá? Então, a gente vai fazer essa parte. E aí, no próximo momento, a gente vai fazer uma lista de exercícios. Então, assistam esse vídeo, façam anotações no caderno, complementando aquele resumo que vocês fizeram no caderno sobre esse conteúdo de lei de Coulomb. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem. É um conteúdo que não é muito fácil de ser entendido. Quando a gente fazer os cálculos, vai se tornar um pouco mais fácil. Mas me procurem, me chamem, eu estou à disposição para ajudar. Caprichem, estudem, se esforcem, tá? Vale a pena, tá? Então tá, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo nosso.